Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos a essa noite. Começando aqui o vídeo, a gente bateu um papo antes. Fizemos uma oração, tá, gente? A gente não começa as nossas formações aqui sem oração. Mas aqui a filmagem vai para o YouTube. Só para esclarecer para quem nos acompanha pelas redes sociais, nós temos um grupo aqui no Seminário da Prainha, em Fortaleza, Ceará. Aqui a paróquia é a Catedral Metropolitana de Fortaleza. Mas o grupo funciona aqui no Seminário da Prainha. Você que quer fazer parte, todas as terças-feiras, a partir das 7 horas da noite, nós temos um grupo formativo, um grupo de formação católica. E hoje eu quero dar início aqui com vocês um estudo, baseado também, lógico que a gente não vai deixar o catecismo de lado, até porque esse livro não deixa o catecismo de lado, que é Os Dogmas da Fé, a Doutrina Católica. O professor Felipe Aquino fez esse livro e colocou bem no início aqui já algo bem sugestivo, né? Bem na capa tem algo bem sugestivo, que é: se sair dos trilhos, o trem se desgoverna. Se eu saio dos trilhos, o trem se desgoverna, né? Se eu sair da verdade dos dogmas de fé, o trem se desgoverna. E esse livro, gente, até uma recomendação para os meus seguidores, você que ainda não tem, eu vejo esse livro um resumo, entre aspas, entre aspas, porque ele foi muito bem elaborado. O professor Felipe Aquino, eu não conheço um trabalho dele que eu possa dizer assim, esse aqui não ficou muito bom não. Todos são muito bem formados. E esse livro aqui, ele foi um livro, já que eu já passei numa formação na obra missionária, que eu morava no interior e lá tinha a obra missionária que eu pertenço até hoje, mas que estou um pouco afastado nas atividades devido à distância. Mas eu passei todo esse livro aqui para o Ministério de Pregação da nossa missão. Por quê? Porque ele é de fato um livro que é como se fosse assim, o mínimo que você precisa conhecer para você ser católico, né? Então tem um que é o mínimo que você precisa conhecer para não ser um idiota, né? Que tem, eu acho que é assim. Mais ou menos isso aí. Eu nunca li, não estou aqui recomendando e nem negando, tá, gente? É só um comparativo para distrair um pouco. Então esse livro, ele vai falar sobre os dogmas, né? E você entendendo aqui os dogmas da fé católica, você nunca mais é enganado por ninguém. Nunca mais. E como eu costumo dizer para as pessoas, que o que me fez sair do protestantismo e hoje ser um católico apostólico romano foi o entendimento, principalmente o entendimento dos 3 pilares da fé católica. A partir do momento em que eu realmente tenho esse entendimento dos 3 pilares da fé católica, nunca mais eu sou enganado por ninguém. Por ninguém, por absolutamente ninguém. Porque os 3 pilares da fé católica é como se fosse assim um antídoto, né? Você está completamente blindado se você conhece. E todas essas contaminações protestantes que eles conseguiram colocar no mundo, tudo isso sai da sua vida com muita facilidade. Por exemplo, uma das grandes contaminações protestantes que atingiu muitas pessoas que se dizem católicas é o quê? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Inclusive na formação passada, que foi sobre Nossa Senhora, eu deixei claro para vocês que isso é uma contaminação protestante, essa mentalidade de que tem que estar escrito lá ao pé da letra. Isso não é católico, isso não é divino, isso não vem de Deus. Isso é uma contaminação, uma distorção gravíssima do protestantismo. Por que não precisa tudo que a igreja diz está escrito ao pé da letra na Bíblia? Porque já está escrito ao pé da letra na Bíblia que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se lá já está escrito isso, eu não preciso exigir para tudo um capítulo e um versículo, porque já existe um capítulo e um versículo que deixa claro que a igreja tem essa autoridade, que a igreja tem esse poder de esclarecer para o fiel o que ele precisa acreditar e como ele deve acreditar,
E aqui eu quero começar aqui já na página 21, que já passa da parte aqui, tem aqui uma apresentação e tudo, mas eu quero já começar aqui mesmo falando sobre o que são os dogmas. E veja como ficou muito bem organizado esse livro, cara. Eu sou fã, né? Vou botar o fã aqui entre aspas, porque tudo que vai para a internet podem distorcer. Hoje tem uns mestres, né, das distorções aí, né? Vou nem citar nomes, mas tem um bocado. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma admiração muito grande pelo professor Felipe Aquino. Por quê? Porque o professor Felipe Aquino, ele é aquele católico que eu acredito que todo católico deve ser, que é o quê? Ele não inventa nada da cabeça dele. Tem livros do professor Felipe Aquino que ele fez só o seguinte: ele pegou o catecismo aqui, uma frase do santo aqui, e foi juntando, fazendo ali tudo que ele colocava, nada da sua opinião pessoal ali no sentido de doutrina, mas da igreja, dos santos. Então aqui começa: o que são os dogmas? Responde o catecismo da igreja. Ele vai citar aqui o número 88, que diz: o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Prestem bem atenção, porque esse detalhe é muito importante para o católico. Vamos lá. O magistério da igreja, magistério, como também já falei aqui, é quem tem o poder, o munus, né? O poder, a autoridade de ensino, ou seja, magistério, né? Vem de mestre, maestria, professor, né? Educação, educador. Então o magistério, ele tem a responsabilidade de ensino. Então o magistério da igreja, quem deve ensinar o povo de Deus, quem pertence ao corpo místico de Cristo, que somos nós que estamos na igreja de Cristo. Então o magistério é quem tem autoridade para ensinar. Quem tem autoridade para ensinar? É o teólogo protestante? É o espírita? É o macumbeiro? É o ateu? Não. Quem tem a autoridade para ensinar, de fato, o povo de Deus, a verdade sobre a fé e moral, sobre aquilo que é de Deus, é a igreja. Ah, Daniel, você está sendo preconceituoso com os irmãos separados, né? Alguns podem dizer isso. Você está sendo radical demais, se achando o dono da verdade. Epa, eu não mencionei que o responsável para ensinar a verdade é o Daniel. Eu disse o magistério da igreja. E na verdade o que eu pronunciei aqui não é palavra minha. Isso é uma instituição divina. O que é uma instituição divina? Ou seja, aquilo que o próprio Deus quis fazer, aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Então, o magistério da igreja, ele empenha plenamente. Por que plenamente? Porque é pela assistência do Espírito Santo. Então é algo pleno. Há uma ação concreta e direta do Espírito Santo no agir do magistério da igreja. Aí diz: a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Entenda que definir dogmas não é inventar os dogmas, é dar uma definição concreta, argumentativa, colocando um ponto, né, diante de uma verdade que já é existente. Então a igreja, ela não inventa um dogma, como alguns hereges dizem. A igreja no século tal, no ano tal, inventou o dogma do purgatório. Mentira! A igreja não inventa dogmas, ela apenas esclarece. Ela coloca um ponto final. Ela dá uma argumentação sobre uma verdade imutável. Então a igreja tem essa responsabilidade de guiar o povo no caminho certo. Então quando aqui diz que a igreja define, veja, a definição não se trata de uma invenção, é apenas a igreja esclarecendo a real interpretação de uma verdade que já é existente.
Então a igreja ela precisa definir para o povo, ela precisa ensinar as pessoas, assim como o eunuco no capítulo 8 de Atos, ele precisou da assistência de um membro do magistério para ensiná-lo a ler o livro do profeta Isaías. Então essa assistência ela tem que ser realizada pelo magistério. O livro continua aqui mencionando o Catecismo 88, dizendo assim: isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão. Gente, dogma não é algo que eu devo questionar. Dogma não é algo que eu diga assim, não, isso é opcional. Não, não é opcional. É uma obrigação. A igreja obriga você a aceitar. Assim como você tem a obrigação de aceitar os fatos daquilo que é existente. Poxa, você nasceu sem asa. Você vai inventar de voar? Por mais que você se imagine voando, você não vai conseguir. A não ser que você se utilize de algum instrumento que esteja aí como um recurso para que isso aconteça. Mas ainda assim não é um voar de você mesmo batendo asas. Veja, é um fato. Você vai discutir com isso? É como há pessoas dizendo que você pode escolher se você é homem ou se você é mulher. Cientificamente falando, isso é impossível. Ou você nasce homem ou você nasce mulher. Agora, se no decorrer da vida você disser, não, agora o meu nome é Daniela, eu posso falar isso? Você até pode, não te convém, mas você, se você quiser endoidar e dizer isso, ok. Agora, você não é Daniela biologicamente falando. Você é Daniel, você é homem. Veja, isso não se trata de uma questão, se é homofobia, não, é uma verdade. Agora, se você quiser falar que é, aí você pode. Agora, biologicamente, você nunca vai ser uma mulher, porque você nasceu homem. E se você nasceu mulher, você vai ser sempre mulher, mesmo que você se vista como homem, você fale como homem, você mude o seu nome na identidade. É um fato. Então, um dogma, ele é uma verdade de fé absoluta e imutável. Não é algo assim que eu vou dizer, não, eu sou católico, mas, né, esse mais é complicado. Então, o dogma é uma obrigação do cristão. Veja, a partir do momento que alguém se desliga de um dogma, ele está em pecado grave. Isso é gravíssimo, porque eu estou negando uma verdade de fé. Olha só o que diz: obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Por que o catecismo vai mencionar aqui esta conexão necessária? Porque a instituição divina, que é aquilo que é algo que Deus disse, tá? Que é isso aqui, instituição divina. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é uma instituição eclesiástica, né? O que é instituição divina? Você pega os 10 mandamentos da lei de Deus, instituição divina. Você pega os mandamentos da igreja, instituição eclesiástica. Então, quando aqui fala que, veja, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Estas verdades que têm com esta uma conexão necessária é a instituição divina. Ou a instituição eclesiástica tem essa ligação com a instituição divina. E as duas têm que ser obedecidas. Por exemplo, a Eucaristia é uma instituição divina ou uma instituição eclesiástica? É divina, porque está na Sagrada Escritura. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora, a oração eucarística, quando o padre vai lá e faz uma oração que a igreja organizou, montou, colocou ali palavras, que muitas das vezes não tem um versículo que fale daquele jeito. É uma instituição eclesiástica. Que, veja, esta instituição eclesiástica, ela tem uma ligação direta com a instituição divina. Por quê? Porque quem deu autoridade para a igreja? O próprio Cristo. Então aqui se une as duas coisas, certo?
que isso fique claro. Depois o livro vai mencionar o 89 do Catecismo, que vai dizer: há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que iluminam e tornam seguro. Olha que interessante isso. Então os dogmas, eles são luzes no caminho de nossa fé e ilumina. E isso nos dá segurança. Então você chegar em algum lugar que carrega-se o nome de igreja e você não enxerga ali, não encontra ali os dogmas, não é igreja, gente. Mesmo que diga que é, não é. Então precisa ter os dogmas. Na verdade, se nossa vida for reta, eu acho isso perfeito, olha aqui. Se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas de fé. Quem não acolhe os dogmas, não está vivendo uma vida em retidão para com Deus. Então, quem tem retidão, quem está no caminho do céu, quem está na verdade, tem, veja só o que o Catecismo diz, a inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas. Então veja, quem tem um coração fechado e não acolhe os dogmas, não está andando no caminho certo, não está no caminho da salvação. E aqui vem a frase que para os nossos tempos é um peso, né? Para os nossos tempos, né? Muitos modernistas tentam dizer que esta frase é uma agressão e uma frase de tolerância religiosa, que é qual? Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. E por que dizemos que fora da igreja não há salvação? Porque fora de Cristo não há salvação. E aquele que está em Cristo tem que estar na igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, como diz em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5, Colossenses 1, 18. Então, se eu me desligo da igreja, eu estou me desligando de quem? De Cristo. É por este motivo que dizemos que fora da igreja não há salvação, porque fora de Cristo não há salvação, né? Aí continua com o 93, olha só, do 89 ele já menciona o 93, porque o professor Felipe Aquino ele é bastante organizado e direto nos seus posicionamentos, então ele faz um encaixe perfeito. Olha só, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra mais profundamente e na sua vida a coloca mais perfeitamente em obra. Então isso aqui é muito rico, gente. O povo de Deus, sob a direção do magistério. Por que o catecismo faz questão de dizer isso? Sob a direção do magistério. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mas ela na mão de um herege, com distorções, com mudanças, com deturpações, o que é que eles fazem? Eles transformam a palavra de Deus em palavras carnais. Por isso que um dos grandes nomes aí, que é muito conhecido no meio protestante, no meio da apologética protestante, é o conhecido Caio Fábio, que ele diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por que ele fala isso? E ele menciona, por causa do livre exame das Sagradas Escrituras, na ideia de muitas pessoas. Então, na ideia de muitas pessoas, o livre exame é o que faz a Bíblia ser a mãe de todas as heresias. Olha a que ponto chega uma fala dele, né? De falar um absurdo desse. Então, a palavra de Deus, sim, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas espera aí, o que é que eu preciso acrescentar a esta frase e a este entendimento? Sim, a palavra de Deus que precisa ser lida sob a direção do magistério. Do contrário, fazem dela a mãe de todas as heresias. Está vendo o risco de você se desligar do magistério e você querer fazer as coisas do seu jeito? É por isso que lá em 2 Pedro 1,20 diz que nenhuma profecia é de interpretação pessoal.
Então é muito perigoso quando alguém pega a Bíblia e diz, não, aqui é livre interpretação. O cara vai ler Apocalipse e dá uma confusão nos miolos, que é uma coisa séria. Você quer ver um saco de gato, você coloca um testemunha de Jeová, você coloca um pentecostal e coloca um adventista do sétimo dia para ler Apocalipse. Aí você vai ter a imagem do inferno na sua frente. Por quê? Vai ser um saco de gato. Pegue 3 gatos, jogue dentro de um saco e amarre, que você vai ver o que é que acontece. Uma grande confusão. Um arranhar um ao outro, uma gritaria medonha e não sai nada, né? Então, o livre exame das Sagradas Escrituras é o saco de gatos, né? Então, você joga lá e daí uma grande confusão, né? Porque não tem o magistério. A palavra dogma quer dizer verdade. É uma verdade revelada por Deus, não inventada pela igreja, olha o que eu disse mais cedo, e proposta por ela a nossa fé. Isso é feito por uma definição solene da igreja, magistério extraordinário, feito por um papa ou pelo ensinamento de seu magistério ordinário. A igreja, coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo, de pregar a verdade da salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4. Sem a verdade, não há salvação. Veja como aqui já é o professor Felipe Aquino, né? Dizendo, sem a verdade, não há salvação. Não tem como, né? Aí ele continua dizendo, ó, ele explicando. Para a Igreja Católica, um dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável. Nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa ou por um concílio. Olha só o peso que um dogma de fé tem. Ou seja, não pode mais existir um concílio. Ó, vamos se reunir aqui e vamos dizer que Nossa Senhora não é imaculada. Não pode. Então, um dogma ele tem um peso tão grande, ele é tão poderoso, que ele não pode ser mais julgado, revogado, modificado por nenhum outro concílio. Nenhum outro concílio. Olha só, e isto nunca aconteceu na história da igreja. Assim, os dogmas são a base de toda a doutrina católica e que todo católico é obrigado a acreditar. Por que o professor Felipe Aquino disse que é a base? É como eu disse a vocês. Se eu não tenho um entendimento dogmático, eu estou como uma presa fácil para os inimigos. Porque o que é que acontece de um protestante conseguir tirar um católico da igreja católica? Quando aquele católico é o ignorante. Ele não tem entendimento da base da fé dele. Como é que eu vou ser católico sem a base desse entendimento dogmático? Fica complicado. Agora você para e pensa aqui no valor que os catequistas têm na igreja. A catequese, né? O ensino. É muito rico o trabalho dos catequistas, que são auxiliares, né? Aí do magistério da igreja, do magistério local, dos seus párocos, dos seus bispos. Então nós precisamos, meus irmãos, ser catequistas com mais intensidade, usar nossas redes sociais para catequizar o povo, usar todos os meios que eu puder para ensinar a verdade. Por quê? Porque ensinar a verdade é justamente você puxar as pessoas para o caminho da salvação, esclarecer para elas o porquê que elas existem, para que elas existem. Olha só a importância da catequese, é trazer para a verdade aquele que não está na verdade. Isso aqui envolve quem? A nossa família, envolve os nossos amigos, até pessoas desconhecidas, ou seja, toda a humanidade. Nós precisamos catequizar. Hoje em dia, há muitos aí propagando a mentira, propagando as falsas doutrinas, até dentro da igreja. Há alguns infiltrados querendo perverter a doutrina da igreja, ensinando aquilo que a igreja não ensina. Então, que nós possamos realmente ter consciência
de nossa missão de catequizar as pessoas. No entanto, não é preciso que uma verdade de fé seja proclamada solenemente por uma bula pontifícia ou outro documento papal e de forma ex-cátedra para ser um dogma. Muitas verdades dogmáticas não foram definidas desta forma. Todo o nosso credo é constituído de 12 artigos dogmáticos, né? Então tem coisa que não precisa desenhar, entendeu? Não precisa desenhar. Uma proclamação solene do Papa acontece quando há necessidade de colocar um ponto final nas discussões dos teólogos sobre um tema fundamental de fé que exige a adesão de todos os católicos. Esse ponto aqui é muito importante, porque, veja, é o que eu venho explicando para vocês. Se um protestante X discute com um protestante Y, você botar eles dentro de uma sala e deixar eles lá, e você disser assim, vou dar merenda, vou dar almoço, outros lugares conhecem por lanche, né? Vou dar o lanche, vou dar almoço. Vocês só vão sair daí quando vocês resolverem essa treta aí de vocês. Quando é que eles vão sair de lá? Nunca. Bota um testemunho de Jeová e bota um adventista para você ver. Nunca. Por que nunca vai ser resolvido? Porque cada um fabricou seu próprio entendimento sobre aquilo que está escrito e não tem um magistério para chegar e dizer, acabou a discussão. É isso daqui e ponto final. Gostando você ou não, o magistério chega e dá um ponto final. E esse ponto final, ele acontece, né, com essa autoridade que o magistério é dotado pela palavra do próprio Deus, que deixou claro isso. E aí a igreja faz um concílio, né? A igreja, ela trabalha para poder encerrar discussões. Ela coloca um ponto final. Aqui está a diferença do católico apostólico romano para os demais que se dizem cristãos. Porque nós possuímos um pastoreio, um único pastoreio, que possui a autoridade de mandar cada um de nós silenciar. Pegue sua Bíblia aí em Atos 15, por favor, Atos 15, versículo 7. Olha que interessante o que acontece aqui, né? Eu faço questão de ler com vocês e deixar aí na sua Bíblia grifado, né? Eu gosto muito de grifar a palavra, para poder ser mais fácil de localização. Atos capítulo de número 15, versículo de número 7. Olha que interessante isso, olha o poder que existe no magistério da igreja, né? Aí vai falar sobre o concílio apostólico em Jerusalém, né? E nesse concílio, né, assim como em muitas reuniões, é absolutamente normal que aconteça discussões, que aconteça desentendimento entre as pessoas. Isso acontece até mesmo dentro de nossas próprias casas. Então vai ser sempre algo que nós vamos conviver com isso, mas o que é que vai colocar ponto final nisso? O que é que vai realmente dar de forma definitiva um ponto final nisso? O magistério. Pegue Atos 15, 7, você vai ver. A fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que de minha boca pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Veja só o que diz no começo do versículo. A fim de uma grande discussão, quem se levanta? Pedro. Aí você vai procurar quem é o Pedro do protestantismo. Não tem, meu Deus. Quem é o Pedro do protestantismo? Não tem. Não tem. É por isso que você vê a própria mídia se submete a reconhecer isso. O Papa fala alguma coisa lá no Vaticano, aparece na televisão. Então, me diga qual é o pastor protestante que possui uma influência mundial como o Papa possui. Alguém sabe dizer isso? Ninguém, não tem, né? Não tem. Você vê o Silas Malafaia lá endoidando nas redes sociais, mas você não vê uma referência de magistério que consiga ter uma influência, um atingir de forma universal. Olha só, o irmão trouxe... Gente, a galera que está aí nos assistindo, a gente está recebendo aqui uma sopinha maravilhosa, que se estivesse aqui, cara...
Esse trabalhar aqui na evangelização é bom demais. Olha aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Olha só. Valeu, Deus abençoe, gente. Obrigado, viu? Sempre que quiser trazer, viu, vai ser muito bem-vindo. Então, gente, veja que esse versículo aqui, ele nos dá um entendimento do poder e da autoridade do magistério, e você procura isso no protestantismo, por exemplo, você não encontra uma voz definitiva que atinja de forma universal. Por isso que católico, olha o nome da igreja, Católica Apostólica Romana. Veja, católica universal, apostólica que vem desde os apóstolos, e romana porque a sua sede está em Roma, né? Então a gente vê claramente aqui que existe uma voz que dá silêncio em todo mundo. Olha só, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se, né? Veja só, esse levantou-se aqui não é unicamente representando o levantar de uma cadeira que você estava sentado. Não, o levantou o quê? Veja, se está todo mundo sentado, alguém se levanta, qual é o destaque que essa pessoa ganha? O destaque é que ela está acima de todas as outras cabeças que ali está presente. Então, o levantou aqui, o que é? O Papa olha da altura estabelecida por Deus. Então, o levantou aqui de Pedro é o que? Ele levanta a voz dele. Não é apenas uma posição física, mas é uma posição de autoridade. É uma posição instituída pelo próprio Deus. Então, Pedro ergue-se ali. Ele levanta e ali abaixo fica todos os demais. Por quê? Há a submissão ao Papa, a obediência. Veja a autoridade da qual o Papa é revestido por graça divina. Então, ele se levantou-se, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Olha aqui a diferença, gente. Olha aqui a diferença. Não é que Pedro estava se achando gostosão ali. Não, é que ele assume ali a responsabilidade de ponto final em uma discussão. Para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então veja, Pedro ergue-se como autoridade. Eu acho esse texto, sim, simplesmente fantástico para a gente poder argumentar, perfeito para a gente poder dar o entendimento de magistério para as pessoas. Ao longo da história da igreja, os papas pronunciaram vários dogmas usando de sua autoridade dada por quem? Por Cristo. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Foi como o exemplo que eu disse, que veio um protestante debater comigo, e aí eu peguei o catecismo, aí ele disse: não pega o catecismo não, comigo é só na palavra. Meu amigo protestante aqui é você, não sou eu não. Não venha querer me puxar para o seu campinho não, que eu não vou não. Porque é justamente com esse entendimento de vocês que vocês não se entendem nem com vocês mesmos. E tu quer vir com essa história de que não, comigo é só... Não, protestante aqui é você. Eu sou católico. E eu uso a palavra de Deus e eu uso o catecismo. E eu vou argumentar dentro do catecismo. Ou você quer conversar com católico ou não. Vá conversar com seus colegas protestantes. Vá para aí. Esse cara era batista, né? Da igreja batista. Vá conversar com os adventistas. Que aí vocês ficam lá séculos e mais séculos numa discussão sem fim. Por quê? Porque vocês têm ideia de sola escritura. Eu não, meu irmão. Eu tenho o magistério da igreja que nosso Senhor estabeleceu. Eu estou protegido. Aí ele olhou para mim e disse: não, mas na igreja católica tem discussão, sede vacantista, teologia da libertação, RCC. Eu disse: querido, só que tem um detalhe aqui que você está esquecendo, que todos rezam o mesmo credo, e aqueles que estão dentro da igreja, como sede vacantismo, teologia da libertação, esses movimentos, eles se dizem católicos, mas eles não são. Eles não são católicos.
Então não queira atribuir isso à Igreja Católica, porque eles não pertencem à Igreja Católica. Eles estão infiltrados lá. Aí quer dizer que se for uma prostituta para dentro de um culto protestante, eu vou dizer que o protestantismo é uma casa de prostituição? Não, então, pois é a mesma coisa. Tem alguém lá que está querendo levar, né, uma prostituição, estou mencionando de uma prostituta aí para o culto, gente, para levar a prostituição para lá, certo? Não vão distorcer, galera aí da internet. Estou falando que se uma prostituta for para o culto e ela quiser levar juntamente com ela as práticas do prostíbulo para lá, como é que ia ser? O que é que vocês iam dizer? Não, isso não pertence a nós. Então como é que você está dizendo que isso pertence? Aí ele pegou e disse assim, mas as divisões não pertencem ao povo evangélico. Eu disse, meu querido, se não pertencesse, vocês tinham um único pastoreio. Quem é o magistério de vocês? A Bíblia. Eu disse, Engraçado. Se a Bíblia é o magistério de vocês e a Bíblia prega uma unidade, vocês não vivem, então vocês estão desobedecendo esse magistério. Vocês estão desobedecendo quando a Bíblia diz que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, não a Bíblia. Porque lá era para estar escrito assim, na cabeça protestante. Sagrada Escritura é coluna e sustentáculo da verdade. Por que lá não tem dizendo isso? Por que lá não tem? Porque Deus é perfeito. Ele sabia que um dia vocês iam existir na terra. Ele sabia que vocês iam existir na terra. Se ele tivesse daquele jeito ali, aí pronto. Tinha desmantelado tudo mais cedo do que vocês desmantelaram. Então ali eu fechei a argumentação com ele, né? É preciso ter em mente que uma definição papal nunca é uma decisão rápida, pouco pensada ou que dispense longos anos de estudo e oração. Essas definições são a conclusão de um processo lento, durante o qual uma verdade contida no depósito da revelação vai se tornando visível. Vai se tornando visível. O que é que nosso Senhor prometeu sobre a vinda do Espírito Santo? Que Ele iria explicar coisas que naquele momento as pessoas não estavam preparadas. Você já imaginou se todos os dogmas tivessem que ser ditos naquela época? Não tem como. Então a igreja, gente, ela vai esclarecendo. Daniel, dá para encontrar algum texto bíblico que mencione isso? Lógico que sim, né? Pegue a sua Bíblia em Efésios 3, do 10 ao 11. Efésios 3, do versículo 10 ao 11. Sopinha aqui, ó. O povo de casa vai ficar na vontade aí, viu, irmão? Efésios 3, do 10 ao 11, vai dizer assim: assim, de hora em diante. Olha que interessante isso. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade de sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja só aí, Efésios 3, 10 a 11. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja. Pela igreja. Aí tem dizendo pela Bíblia? Não, é pela igreja. Estou desprezando a Bíblia? Não. Estou dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus? Não estou dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus. Palavra de Deus, Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Mas eu aprendo que é palavra de Deus através de quem, meu Deus do céu? Do Espírito Santo agindo na igreja. É pela igreja. É pela igreja. Então que isso fique claro, gente. Isso precisa ficar claro para o nosso entendimento como católicos, né? O católico verdadeiro, ele vai entender isso e nunca mais ele vai se contaminar com nenhuma seita. Veja, aqui o professor Felipe Aquino diz, vai se tornando visível a hierarquia e ao povo de Deus. Veja que ele faz questão de dizer que vai ficando visível a hierarquia e depois ele diz ao povo de Deus, porque primeiro chega para a hierarquia da igreja.
primeiro chega para o magistério da igreja, depois é passado para o povo, e não o contrário. O que é que o protestante quer fazer? Que chegue primeiro no povo para depois passar para o magistério? Veja que absurdo isso, né? É apenas a proclamação explícita de uma verdade que ainda não era conhecida, mas que já pertencia ao depósito da fé. Esta verdade pode estar na Bíblia ou na tradição sagrada da igreja, como, por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Aí tem gente que vem, me mostra um capítulo, um versículo que fala da Assunção de Nossa Senhora. Tem até alguns católicos que tentam mencionar aí Apocalipse 12, né? Aquela parte que deu as asas à mulher e tal. Mas eu prefiro dizer assim, cara, você está dizendo que eu preciso te mostrar um texto bíblico que prove a Assunção de Maria. E eu vou lá e insisto em 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se a igreja é assim, e a voz dela é a verdade, o que ela me passa é a verdade, quem me passou o dogma da Assunção de Nossa Senhora foi a igreja. Aqui eu encerro com toda e qualquer argumentação que ele vier. Então eu não preciso que esteja escrito ao pé da letra. A grande prova é, qual capítulo e versículo da Bíblia está a lista dos livros canônicos? Não existe. Quem definiu isso? A igreja. Então não precisa estar escrito. Tem algum capítulo que diga assim, é para estar na Bíblia, Gênesis, até Apocalipse? Não tem dizendo. Quem organizou, quem teve essa autoridade? A igreja. Então, gente, aqui diz, ó, o que leva algumas vezes o magistério da igreja a fazer a proclamação de uma verdade de fé, o surgimento de alguma heresia ou contestação a uma verdade já aceita pela igreja. Portanto, as definições ex-cátedra pronunciadas pelo Papa são raras. O magistério ordinário da igreja, exercido pelos bispos quando ensinam em comunhão com o Papa, é o caminho normal pelo qual a igreja nos ensina. Não é necessário que uma verdade seja solenemente definida pelo sucessor de Pedro, para que pertença ao depósito da fé. Basta que esta verdade tenha sido sempre e em toda parte professada pelos cristãos. São Vicente de Lérins, 450 depois de Cristo, dizia que o que todos em toda parte sempre acreditam, isso é verdadeira e propriamente católico. Amém? Aqui eu encerro a formação. Na próxima formação nós estaremos tratando das 3 condições que são necessárias para a definição do Papa tenha o caráter de dogma e sentença infalível. Aqui, desde já, nós iremos ter uma formação na próxima terça-feira contra o sedevacantismo, né? Nós iremos dar uma formação sobre isso. Espero que não faltem e todos que nos acompanham que possam prestar bastante atenção, que eu vou trazer um conteúdo muito rico referente a isso, certo? Para que fique tudo de forma bastante esclarecida, para que todos nós possamos estar blindados contra toda e qualquer mentira que se levanta contra a casa de nosso Senhor Jesus. Amém? Que bênção, gente. Me perdoe, às vezes eu acho que eu falo rápido demais. Mas que bênção por estarmos aqui caminhando nesse conteúdo tão rico. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria por cada pessoa que está nos acompanhando, cada membro desse grupo que hoje não veio. Vamos rezar esta Ave Maria, pedindo a Nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, que possa nos iluminar na caminhada e que possamos ser instrumentos de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E reforçando o convite aqui, você que me assistiu, todas as terças-feiras, a partir das 7 da noite, aqui no Seminário da Prainha. Como é o nome dessa rua aqui mesmo que eu esqueci? Dom Manuel, né? A entrada é pela Dom Manuel. Tem um portão, gente. Do lado tem a igreja assim, né? Que dá para outra rua. E atrás da igreja tem um portão de alumínio. Você pode bater aqui, o porteiro abre, tem estacionamento à vontade aqui, certo?
e venha participar do nosso grupo todas as terças-feiras, a partir das 7 da noite. Compartilhe esse vídeo. Até a próxima.